Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero começar agradecendo a presença de vocês aqui nesse momento especial para nós, que nós estamos, vamos dizer assim, dando início a uma jornada pública de trabalho com o professor Elias Alfama, que a partir de agora é professor visitante, eu digo, Mariana, da nossa universidade. É professor do mestrado em História, mas a gente estava comentando aqui antes de começar a conversa que os professores visitantes estão aqui para trabalhar e servir e ajudar a fortalecer a pós-graduação na UFRB. A gente tem planos, a gente tem a ambição de consolidar e ampliar os nossos programas, de quem não tem mestrado cria mestrado, de quem tem mestrado cria doutorado. Então, essa presença de professores visitantes regularmente é fundamental. A nossa reitoria entende isso e, por isso, esse ano os cursos de pós-graduação da nossa universidade foram agraciados, cada um com um professor visitante. A ideia, esse semestre a gente ainda não oferta a disciplina, porque no caso do curso de História, Elias, nós fizemos seleção regular no ano passado, vamos fazer seleção regular agora, então nós voltaremos a ter turma com aula presencial em 2023.1. A turma atual nossa já fez todos os créditos, está só produzindo os trabalhos. Ainda assim, a gente achou que era importante começar a estabelecer esse canal de conversa para meio que apresentar a comunidade presencialmente e virtualmente para a nossa comunidade, para o curso de História e para todos os cursos aqui do CAL. Tá? Então, essa conversa, iniciar essa palestra inicial do professor Elias, tem esse sentido. Nós pretendemos fazer outras esse semestre, provavelmente fazer mais uma, lá para novembro. Em novembro a gente tem um ciclo de palestras junto com o fórum. Logo depois do fórum a gente tem um ciclo de palestras de mestrado, então teremos outra Elias. E a ideia é que no próximo semestre, tendo aula regular, a gente possa fazer isso com uma frequência mas enfim, a gente anuncia lá. Então eu só estou dizendo isso para dar boas-vindas ao professor Elias, dar boas-vindas a vocês e anunciar essa nossa conversa que o professor vai apresentar para a gente uma parte do seu trabalho intitulado Emergência de Culturas Cabo-Verdianas. Isso aí ele vai falar para nós, isso é parte do trabalho dele, doutorado, mas enfim, nós vamos passar a palavra para o professor Elias, ele fala apresentando o trabalho e depois a gente abre para que vocês possam fazer questões à vontade, tá bom? Elias, muito obrigado. Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer ao professor Spinal pelo desafio, pela interpelação e pela possibilidade de estar aqui nessa partida. Agradecer-vos também pela presença. Faz um tempão que eu já não tinha uma experiência dessa natureza, só para terem uma ideia, nos últimos 2 anos ou mais de 2 anos, esta é a segunda vez que eu estou interagindo desta forma com um grupo de pessoas. Esta semana, melhor dizendo, está sendo especial justamente por isso. Depois de mais de 2 anos, dei uma aula segunda-feira presencial e hoje estou tendo mais uma oportunidade, portanto, de interagir, de sentir esse calor humano que é fundamental no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Bom, não tenho que assinar nada muito especial para vocês, apenas o que eu vou vos dizer é um pouco da minha experiência enquanto cidadão, enquanto indivíduo, enquanto estudante, pesquisador e por isso, se calhar, posso dar-vos alguma ideia tanto do que é o meu país, para ver como se forjou uma sociedade
crioula, uma das primeiras sociedades crioulas do mundo, e com a qual, penso eu, vocês têm muito a ver, têm muitas afinidades, muito mais do que até assim, a gente possa imaginar. Fenotipicamente, me sinto em casa e pelas caras aqui estou reconhecendo todo mundo praticamente lá da minha terra. Quando a questão se vira, por exemplo, para as nossas vivências, para as nossas manifestações culturais, também volta e meia a gente se surpreende com coisas que a gente acha que é só nossa e de repente vê que outras pessoas também praticam, fazem mais ou menos a mesma coisa, evidentemente com as devidas ressalvas, não é? Porque, como sabemos, a cultura ela é um assunto e o resultado de nossas experiências num determinado contexto, numa determinada realidade, numa determinada época, de modo que ela ou elas, eu gosto de falar de cultura no singular, portanto não é correto, mas estar uniformizada. Ela é tão rica e tão diversa e que não comporta tanto essa ideia de unicidade, de uniformidade. Isso remetiríamos à atenção, por exemplo, que é muito crítico em relação a essa questão do pensamento de sistema, que é muito, digamos, cerceador de liberdade. Peço só uma informação no final. Quanto tempo eu tenho? Posso falar uns minutos? Não, também não tenho grandes coisas aqui para. Pois bem, feito este preâmbulo, né, e reiterando os agradecimentos tanto ao professor Jornal quanto a vocês, né, e a vossa licença para fazer um pequeno introito daquilo que é, do meu ponto de vista, a forma como se forjou, se inventou ou reinventou, portanto, o conjunto de manifestações culturais em Cabo Verde. A passagem que eu vou ler é um extrato de um livro de um autor senegalês chamado Cheikh Ahmadou Kane, escreveu bastante entre os anos 70 e os anos 80. É um dos últimos trabalhos dele. Não sei muito bem porque é mais coisa disso, praticamente cidadão. Talvez porque dissesse coisas que desagradassem a muita gente, então ele foi sendo paulatinamente silenciado. Mas esse texto esse extrato que eu eliminar é espelho para entender, para ajudar a entender um conjunto de processos que foram descoletados no período segunda metade do século XV, em África, e que se configura como, digamos, um divisor de águas nos processos relacionais entre povos africanos, árabes e outros. Ao longo dos tempos, e isso ainda hoje está presente, a África tem sido utilizada como arena entre povos. Isso, enfim, tem causado grandes danos para o continente. Então, do meu ponto de vista, essa passagem, né, ajuda
a compreender, ele é muito representativo com um conjunto de processos que estão nesse período que eu estou me referindo, né? Segunda metade do século XVI em diante, um processo entre povos do continente africano, povos europeus e povos árabes. Dizer, estranha aurora, amanhã do Ocidente na África Negra tornou-se sapicada de sorrisos, de tiros de canhão, de vidrilhos reluzentes. Os descobridos de história viam-se frente a frente com aqueles que carregavam o mundo nos ombros. Foi uma manhã de paz, muito conhecido. Para o mistério. Então, vou. Estranha aurora. A manhã do Ocidente na África Negra tornou-se sapicada de sorrisos, de tiros de canhão, de vidrilhos reluzentes. Os desprovidos de história viam-se frente a frente com aqueles que carregavam o mundo nos ombros. Foi uma manhã de parto. O mundo conhecido enriqueceu-se com um nascimento que se fez na lama e no sangue. De comoção, uns não combateram, não tinham passado, portanto, não tinham memória. Os que desembarcavam eram brancos e frenéticos. Nunca se vira nada semelhante. O fato concretizou-se antes mesmo que se pudesse ter consciência do que acontecia. Alguns, como os de Alobé, brandiram os escudos, apontaram as lanças ou ajustaram os fuzis. Sua aproximação praticamente foi permitida. Depois fez-se troar o canhão. Os vencidos não chegaram a entender. Outros quiseram parlamentar. Propuseram-lhes escolhas entre a amizade e a guerra. Por sensatez, escolheram a amizade. Não tinham experiência. O resultado, entretanto, foi o mesmo em toda parte. Os que combateram e os que se entregaram, os que concordaram e os que se mantiveram de pé, todos estavam, na data marcada, licenciados, repartidos, classificados, etiquetados, conscritos, administrados. Pois os recém-chegados não sabiam apenas combater, eram estranhos. Se sabiam matar com eficiência, também sabiam curar com arte. Onde haviam implantado a desordem, impunham agora uma nova ordem. Destruíram e construíram. Tem que continuar. Pois bem, como eu vos disse, trata-se de um romance, obviamente. O romance dá-nos essa margem, essa liberdade de embelezar os fatos, de os trabalhar de forma, digamos, poética. Se eu fosse, obviamente, narrar esses eventos, eu não faria com essa beleza, porque eu não sou poeta, não tenho esse dom, mas tudo aquilo que esse trecho traduz, não é? Traduz exatamente um conjunto de fenômenos que, como eu vos disse, ocorrem tanto nesse período. O que temos em termos de relações entre povos nessa região? Decidi pedir-te um mapa da África, porque eu estou falando de Cabo Verde. Eu até tenho um computador, mas teria que projetar, não tenho como. Ajudaria muito a entender o que eu quero lhes explicar. Nesse período, eu estou falando fundamentalmente do período que vai de 1444, ainda a primeira metade do século XVI, né? E do século XV, desculpa, né? Até 1460, 62 mais ou menos, né? Mais adiante eu vos explico por que eu estou fazendo esse recorte temporal, né? É que antes disso temos, como já vos disse,
um encontro de povos de diferentes continentes no espaço africano, no continente africano. Primeiro chegam os árabes, não é? Que conseguem, tanto uma ampla, digamos, circulação, iniciando pela região que hoje chamamos de Maghreb, norte da África, portanto, a África branca. A posteriori, eles vão descendo. Mas não podemos negligenciar alguns factos ou alguns acontecimentos. Antes disso, os árabes já tinham, por assim dizer, um controle, um monopólio de toda a região do Mediterrâneo. E isso é fundamental, o monopólio, o controle dessa região, na altura, era fundamental porque os europeus, o mercado europeu era fundamentalmente alimentado, abastecido por produtos que vinham do Médio Oriente, então, toda essa região agora da Península Arábica e do Extremo Oriente. Portanto, as Índias, que mais tarde passou a se chamar de Índias Orientais, Índias Ocidentais, mais adiante eu explico porque eu estou fazendo referência, sobretudo às Índias Ocidentais, que é um tremendo equívoco da história. Aliás, esse período ele é marcado por equívocos, não é? Por, diria, desentendimentos, que desafortunadamente acabam por transformar a história de alguns povos, nomeadamente povos africanos, sobretudo povos africanos e, a posteriori, povos americanos, que não são índios, ok? Na verdade, os nativos da América não são índios. Eu não saberia classificá-los em termos étnicos, não é? Mas eu sei que, portanto, aqueles que mais tarde passaram a se chamar índios aqui na América, com certeza, eles não se conheciam como índios. Ainda hoje há um grande debate em torno disso. Bom, então, voltando às origens. Fundamentalmente, os europeus que se defrontavam com grandes dificuldades para terem acesso às principais fontes de matéria-prima que abundavam, quer em África, mas e também no outro extremo do mundo, viam-se com grande dificuldade para acederem a essas fontes, a esses mercados, onde poderiam ir buscar esses tais produtos. E isso justamente porque os árabes já tinham, portanto, todo esse monopólio. Por um período muito largo na história desses povos, os árabes, por exemplo, colonizaram, não pode ser outra, parte da Europa, particularmente o sul da Europa, a Península Ibérica, por um período de quase 700 anos, um período muito extenso. E tinham grandes interesses tanto nessa região, e tinham projetos, inclusive, de se expandirem mais para o centro e o norte da Europa. Bom, como não é o escopo da nossa conversa, eventualmente eu vou pulando, vou fazendo esses pulos para não vos amassar tanto. Pronto, então, nesse período vamos ter essa concentração de povos nessa região do Mediterrâneo. Só que os europeus estão em desvantagem, então precisam a todo custo de se manterem presentes nesse comércio. Precisam a todo custo de manter contactos com, por exemplo, o Médio Oriente e o Extremo Oriente. Como esse acesso via Mediterrâneo estava bloqueado, não é, pelos árabes, eles acreditaram que seria possível fazer, portanto, esse acesso, chegar a essas fontes por outras vias. E uma das vias que se configurava era contornando o continente africano. Só que os europeus não tinham a menor noção do que era o continente africano. Não conheciam
a África em toda a sua dimensão. A África é um continente vastíssimo. Julgaram que, portanto, navegando para o sul, poderiam contornar o continente africano, não é? Mas isso tudo no âmbito no âmbito especulatório. Eles não tinham informações consistentes, eles não tinham uma tecnologia muito desenvolvida que lhes permitisse, por exemplo, saber com exatidão o rumo, o percurso necessário para, enfim, contornar a África. Tudo foi feito nesse aspecto, temos que reconhecer, numa vertente bastante aventureira. Não é uma coisa, ok, eu saio hoje, daqui a uma semana estou em tal lugar, dentro de 2 semanas chego a outro lugar e assim sucessivamente. Portanto, não conheciam absolutamente nada para além, tanto dos limites da região do norte da África. Começaram, portanto, a descer um pouquinho mais, até acontecer um dos maiores, eu diria, enfim, os tais desentendimentos, as tais coincidências, um dos maiores acidentes da história da humanidade. Porque o facto que eu vou narrar agora resulta de uma tremenda coincidência, de um tremendo acidente histórico que mudou toda a história, tanto, primeiro, da costa ocidental da África e, a posteriori, de outras regiões do mundo. Bom, já vos disse que, portanto, os europeus estavam nesse afã de encontrar meios de subsistência e matéria-prima para alimentar o seu mercado e que julgavam que esse material, essa matéria-prima, fundamentalmente, poderia ser regimentada, adquirida em África. E, de certo modo, era verdade. Então, entrando agora na questão do Cabo Verde, que, como já vos disse, é um grande acidente histórico, né? Até 1445, 50, os portugueses não tinham noção nenhuma do que era o Cabo Verde, o arquipélago de Cabo Verde, que fica situado, portanto, a 500 milhas da costa do continente africano, fica ali pertinho, uma pena que não me ocorreu isso, mas isso fica como dever de casa, depois vocês vão pesquisar para ver se acham o Cabo Verde, no mapa. Portanto, fica ali naquilo que antigamente era chamada de Senegâmbia, é a região que alberga o Senegal, Gâmbia, a Guiné-Bissau, fundamentalmente esses países. Por que Cabo Verde? Cabo Verde, provavelmente vocês não vão encontrar de pronto no mapa, porque o Cabo Verde é um arquipélago, portanto, formado de 10 ilhas, 9 delas habitadas e alguns ilhéus. Okay? E então, tal acidente acontece provavelmente porque a história também ela é ainda imprecisa no tangente, enfim, a essa questão, a questão do Cabo Verde ter sido descoberto, achado, quem deixou de achar. Há uma série de contra-informações, no que tange algumas questões referentes ao arquipélago de Cabo Verde. Então, nisso acontece, portanto, uma das viagens entre a Península Ibérica e a costa ocidental da África, portanto, é nessa região que eu estou fazendo referência, acontece, portanto, aqueles imprevistos ou aqueles acidentes que eram muito recorrentes na altura. Uma embarcação se perde e do nada, não é? Enfim, ela acaba por ir parar ao arquipélago de Cabo Verde. Bom, esse fato não é irrelevante, ele é fundamental. É a partir desse momento que, portanto, com a chegada, né, ou com esse acidente histórico, né, os portugueses então
ganham, digamos, uma tremenda vantagem nessas disputas, nos embates que estavam sendo travados tanto nessa região costeira da África. Por quê? Porque, como já vos disse, as condições de embarcações na altura eram precárias, a necessidade de levar os produtos em boas condições, em condições comerciáveis, tanto era tremenda. Tinham que fazer o escoamento o mais rápido possível dos produtos, mas as condições, como já vos disse, eram miseráveis, não é? E muitas vezes eles se perdiam, inclusive nessas viagens, de modo que o achamento do arquipélago de Cabo Verde, não é? Acabou por oferecer aos portugueses, digamos, uma base no Atlântico. E exatamente nessa região, numa altura em que, para além dessa necessidade de estar em contato com a África, eles também almejavam ir descer mais para o sul. Isso deu-lhes uma outra garantia, que é a possibilidade, a viabilidade de, navegando para o sul, efetivamente, contornar o continente africano. Então, Cabo Verde se configurou para os portugueses tanto como uma base, não é? Uma base de comércio. Passaram a estar bem mais próximos do continente, não é? E podendo fazer todas as suas transações e guardar esses produtos no arquipélago e depois, a partir de Cabo Verde, não é? Distribuir esses produtos. Inicialmente eram fundamentalmente levados para a Península Ibérica, mas há um dado que não posso ignorar nessas análises. Nessa altura, já a Península Ibérica, particularmente o sul de Portugal, a região do Algarve, sobretudo, já tinha um contingente humano negro bastante considerável. Calcula-se que nessa altura, né, tanto no século XV e XVI, 10% da população do sul de Portugal era portanto, africana. O que não é tanto algo de negligenciar. Bom, então, aí, ocorrido esse evento, ocorrido esse fato, Portugal então avança, não é, para a ocupação do arquipélago de Cabo Verde. Então, quando chegaram, pelo menos segundo narram, enfim, os relatos de então, encontraram as ilhas desertas. Também em relação a esse aspecto, há um conjunto de controvérsias, não é? Mas as versões que vão no sentido contrário são pouco consistentes, uma vez que tanto não tem, digamos, um embasamento histórico fundamentado na presença de artefatos, de provas, não é, consistentes que pudessem efetivamente desautorizar tanto os portugueses. Então, a partir desse período, fundamentalmente, a partir de 1460, Portugal então assume tanto o controle do arquipélago de Cabo Verde, projeta, não é, a ocupação das ilhas inicialmente só com reinões, ou seja, só com portugueses do reino, não é, do continente das ilhas. Porque nessa altura Portugal já estava com o controle de duas ilhas atlânticas, as ilhas dos Açores e da Madeira. E nessas ilhas, portanto, ele também levou esse projeto de levar homens e mulheres brancos para, portanto, implementarem lá, portanto, as suas estruturas. Tentou replicar esse modelo no arquipélago de Cabo Verde, mas sem efeitos práticos. Portanto, não deu resultado, uma vez que alegaram os portugueses de então, arregimentados para esse projeto, não é? Que o arquipélago de Cabo Verde era muito distante, uma primeira grande falácia, não é? Porque quem, àquela altura, almejava chegar
ao Médio Oriente, ao Extremo Oriente, contornar o continente africano, não é? O arquipélago de Cabo Verde, estando nos dias de hoje com os meios de transporte que dispomos, 4 horas de distância, penso que de navio qualquer coisa como, bom, eu sou péssimo nesses cálculos, então eu vou chutar, mas não dei muito crédito a isso, tá bom? Porque há grandes probabilidades de os cálculos estarem errados. Imagino que 30 dias de navio, não é? Portanto, se na altura eles estavam habituados a fazerem essas viagens em meses, de modo que a distância, portanto, não explica, né, o não engajamento no projeto. Um outro argumento que os portugueses apresentam, tanto para não participarem do projeto, seria a insalubridade climática. Portanto, outra falácia, uma vez que Cabo Verde tem um clima temperado, portanto, que é muito mais agradável, inclusive, do que o clima europeu, o clima de Portugal. O ambiente climático em Cabo Verde é muito mais saudável, porque portanto, não faz tanto frio. Aliás, não faz frio praticamente ao longo do ano, assim como o calor é bastante suportável. Imaginem vocês que a nossa temperatura máxima no verão ronda os 28, 29 graus. Portanto, dá para encarar com tranquilidade. Então, a insalubridade climática também não explica. Inclusive, a posteriori, quando edificaram os primeiros núcleos populacionais, passaram a enviar pessoas, indivíduos doentes, que padeciam fundamentalmente da lepra, para irem segurar, tanto no arquipélago de Cabo Verde, tal a qualidade do clima, né? Que não era muito úmido, né? Portanto, e dessas doenças na altura em que a medicina ainda não estava muito avançada, não havia muita técnica, né, para resolver esses problemas, o próprio ambiente, por vezes, ou dificultava, como era o caso da Europa, então, e ajudava, como era o caso de Cabo Verde, que tem um clima mais seco. Portanto, nesses ambientes a cura é mais rápida. Mas, no fundo, o que provocou esse desinteresse dos portugueses com esse projeto é fundamentalmente a ausência de riquezas que Portugal e outros países da Europa procuravam na altura. Cabo Verde, portanto, é um país com um solo que não é muito fértil, portanto, não é assim, diria. Você não tem grandes extensões de solo para a prática da agricultura, não tem um solo muito rico em minérios que poderia chamar a atenção, portanto, desses europeus. As riquezas fundamentais que atraíam, portanto, esses povos não existiam em Cabo Verde, de modo que ele se tornou, nesse aspecto, desinteressante. No entanto, ele apresentava uma outra vantagem que na altura não era de se desconsiderar, que era a sua localização estratégica, porque, como já vos disse, ele está a 500 milhas do Cabo Verde, portanto, é um promontório que fica logo ali em frente ao Senegal, não é? E Cabo Verde está, portanto, a 500 milhas de distância desse promontório. E o arquipélago acabou ganhando esse nome justamente pela proximidade, não é? Portanto, passou a se chamar também de Cabo Verde. Bom, então, falhado esse processo, falhado esse processo, o que Portugal fez? Porque ele não poderia desistir, portanto, de Cabo Verde, resolveu povoar o arquipélago de Cabo Verde apenas com africanos escravizados. Nessa altura, já o tráfico
tráfico de escravizados estava em processo. Há pouco eu vos disse que, por exemplo, por essas alturas, na primeira metade do século XV e XVI, e segunda metade do século XIX e a primeira do XVI, já havia um contingente humano e africano considerável na Península Ibérica, particularmente no sul de Portugal. Portanto, isso quer dizer que já estava na forja, já estava incipiente esse tráfico humano. Mas, é óbvio, não podemos ignorar o facto de, em África, portanto, a escravidão ser uma prática bem mais antiga do que esse período que eu estou referindo. A grande questão, não é? São as transformações que, a partir do momento em que Cabo Verde entra em cena, não é? esse tráfico, esse comércio vai sofrer, ok? Portanto, então, nem possibilidade de povoar o arquipélago só com reinóis, então, Portugal foi aproveitando essa possibilidade de regimentar uma mão de obra humana que pudesse participar, tanto nesse processo de criação dos primeiros núcleos populacionais. Não vou nem entrar nos detalhes de como isto se deu, porque o que me interessa aqui portanto, é a resultante dessa regimentação, desse encontro, não é? Portanto, como a minha intenção é falar-vos um pouco de como se transformou a cultura cabo-verdiana, então faz sentido trazer, portanto, essas informações. Assim sendo, a partir de 1462, com a chegada dos primeiros contingentes humanos que foram regimentados na costa ocidental da África, no âmbito daquele emergente comércio que, a posteriori, vai se transformar, né, em tráfico no Atlântico. Okay? Portanto, então Portugal começa a levar para o arquipélago de Cabo Verde, portanto, homens, mulheres, crianças, etc., que se vão juntar a uns poucos homens brancos, fundamentalmente comerciantes, fundamentalmente homens brancos que iam para o arquipélago, digamos, sozinhos, sem as suas esposas, sem as suas famílias, etc. Bom, isso vai se transformar num fato relevante mais adiante, tanto nesse processo. Bom, é óbvio que Portugal, quando levou esse contingente humano para o arquipélago de Cabo Verde, não pensou e não pretendia que eles continuassem nas mesmas circunstâncias que viviam em suas terras. Então, e ciente de que esses homens também não se sujeitariam facilmente a um conjunto de transformações que ocorreriam em suas vidas, foi tratando de, tomar um conjunto de medidas. Uma das primeiras medidas que Portugal tomou quando da chegada dos primeiros escravizados africanos para o arquipélago de Cabo Verde foi dispersar os indivíduos dos seus grupos de origens, dos seus grupos étnicos de origem. Como já vos disse, foram levados indivíduos, tanto fundamentalmente dessa região que denominamos de Senegal, a atual Guiné-Bissau, não, mas antes Guiné Portuguesa, Guiné-Conakry, Guiné Francesa, o próprio Senegal, Gâmbia, etc. Mas para o Cabo Verde, o grande contingente foi mesmo da Guiné-Bissau. Entre eles, de várias etnias, por exemplo, Mandinga, Pepel, Palantas, Manjacos, etc., foram levados para o arquipélago de Cabo Verde.
Portanto, esses indivíduos, em seus grupos étnicos de origem, já tinham um conjunto de experiências de vida. É evidente que eles, mesmo estando em circunstâncias adversas, mesmo estando sob, digamos, condições de escravatura, não é? Buscariam a todo custo reproduzir as suas experiências, ainda que longe de suas terras. Bom, para inviabilizar essas, digamos, recriações ou essas reproduções, Portugal tratou então de dispersar os indivíduos dos seus grupos étnicos. Mas o que isso significa? Qual é o sentido tanto dessa medida? Acima de tudo, quando você afasta, dispersa os indivíduos dos seus grupos de origem, dos seus grupos étnicos, né? Você inviabiliza a partida, pelo menos na nossa doce ilusão, qualquer possibilidade de resistência. Né? Primeiro, você não conseguindo falar a sua própria língua, você já não consegue, digamos, articular-se, não é? A ponto de criar e urdir, digamos, focos de resistência, você não poder dar vazão às suas manifestações religiosas, enfim, manter seus vínculos culturais, não é? Você se vê, digamos, fragilizado. Mas, por mais adversa que seja a circunstância, o contexto em que o indivíduo se encontra, o homem se encontra, ele é capaz de contornar todas essas, digamos, todos esses obstáculos. Nós não perdemos, nós podemos, digamos, em processos desta natureza, quando somos desenraizados, nós podemos até deixar de levar os nossos artefatos culturais, materiais, a nossa materialidade. Nós podemos deixar de transportar tanto nessas viagens, como aconteceu tanto com os escravizados africanos, foram trazidos para cá, não puderam trazer os seus materiais, o resultado de suas produções culturais, mas isso não inviabilizou que, estando na América, ou estando no arquipélago de Cabo Verde, recuperassem, recriassem essas práticas culturais. Por quê? Porque nós temos aquilo que se chama de memória sinestésica. Com a memória sinestésica, você não consegue, você não tem como, você não destrói a memória do indivíduo. Nós gravamos, guardamos os nossos signos, os nossos códigos, os seus significados. E nós podemos materializá-los a posteriori. Mesmo tanto, até porque, reparem, a materialidade, de alguma forma, ela resulta, digamos, daquilo que nós concebemos, criamos. Portanto, isso quer dizer que a estrutura, não é, mental, a estrutura, eu diria, cognitiva, nós guardamos. E assim que tivermos a possibilidade, diante da primeira oportunidade, podemos sempre reproduzir. Pode até ser que as adversidades conjunturais não nos permitam, por exemplo, recriar ipsilíteres aquilo que são as nossas produções culturais, mas nós tendemos a manter, a guardar a essência. Portanto, por isso, volta e meia, nós nos surpreendemos, estando e nós do lado de cá ou do lado de lá, volta e meia, há uma coisa que se nos toca e a gente se surpreende, mas isso é meu. Como é que você faz mais ou menos a mesma coisa? Como é que você, por exemplo, na sua performance tem a dinâmica, por exemplo, corporal e lembra alguma coisa? Por exemplo, eu trabalho
eu estou trabalhando nesse momento com uma das manifestações culturais, e daqui a pouco eu vou especificar alguns, mais marcante da cultura cabo-verdiana, que é o batuque. Não é? E a primeira vez que eu passei um vídeo num evento desta natureza sobre o batuque, foi um espanto de parte a parte. Me lembro que fui lá no CEAL, e no final da minha fala apresentei um vídeo sobre o batuque cabo-verdiano. Alguns brasileiros que lá estavam, que conhecem minimamente o recôncavo, teve alguém que me disse: não, isso é samba de roda. Eu tive uma aluna equatoriana, ela deu um pulo, ela estava sentada e do nada deu um pulo. Elias, és nostro, esse é nostro. As mulheres nessa região do Equador, e particularmente no Pacífico, também dançam desse jeito. É pena que eu não tenho como vos mostrar um vídeo do Exato, a oportunidade não faltará, certamente. Um dia eu falarei especificamente do batuque para vos elucidar um pouco mais dessas aproximações. Portanto, então, esse exercício feito pelos portugueses de inviabilizar a perenização de práticas culturais africanas no arquipélago de Cabo Verde resultou na formação daquilo que hoje chamamos do homem cabo-verdiano, homem crioulo, que é portador de suas idiosincrasias, que tem, como qualquer outro povo, tem as suas peculiaridades, as suas especificidades. Eu costumo dizer, por exemplo, uma das primeiras formas de resistência, não é, encontrada no bojo desse processo colonial, decolonial, nesses encontros entre europeus e africanos, é a invenção do crioulo. E o crioulo foi inventado pelos africanos que foram levados para o arquipélago de Cabo Verde. Porque todos eles, como já vos disse anteriormente, eram portadores de um conjunto de códigos culturais, de um conjunto de signos, todos com significados, todos já com uma estrutura. E um desses, por exemplo, códigos ou signos, como queiram, é a língua. Todos esses povos já tinham uma língua própria. Mesmo tendo sido impedidos de vivenciarem, de partilharem, continuarem a partilhar suas experiências em seus grupos de origem, e sendo impedidos de se comunicarem em suas próprias línguas, sendo-lhes impingido uma língua que não é delas, que é a língua portuguesa, o que é que eles fizeram? Eles se recusaram a falar a língua portuguesa. Seria um processo aparentemente muito mais fácil, porque eu imagino que digamos, reproduzir, imitar, é um exercício muito mais fácil do que, digamos, inventar, criar, recriar. E foi exatamente isso que os africanos em Cabo Verde fizeram. Recusaram-se a assumir a língua imposta pelos portugueses. Criaram, inventaram uma nova língua. É verdade, com uma base lexical portuguesa, mas uma língua nova, uma língua a partir da qual, em cima da qual, esses africanos passaram, portanto, a dar vazão aos seus sentimentos mais sublimes, mais íntimos, mais nobres, se quiserem. Ok? Portanto, mesmo em condições adversas, mesmo em circunstâncias de subjugação, não é? Eles se negaram a falar a língua do colonizador. Portanto, se não falaram a língua do português, e isso ainda hoje é uma tônica presente nas nossas realidades. Há pouco nós falávamos disso, da questão linguística, da dificuldade, por exemplo, que os nossos alunos, eu agora posso falar
tanto dos nossos alunos cabo-verdianos ou de outros países, digamos, os palopes, da África que falam português. Essa dificuldade em comunicar-se em português, ela não tem a ver tão somente com a complexidade da língua. É uma resistência, né, a essa língua. Porque um povo, uma comunidade humana que é capaz de inventar um conjunto de artefatos, de processos, de coisas altamente complexas, tem que ser capaz de saber imitar uma língua. Não tenho a menor dúvida disso, mas essa digamos, má aprendizagem da língua em si, né, da língua do colonizador em si, é uma forma de negação, é uma forma de resistência, portanto, à língua do colonizador. Nós resistimos de diversas formas, por mais controversa que seja, portanto, o contexto, a conjuntura em que estamos inseridos, o ser humano ele tem esse condão, ele tem essa capacidade de resistir, de sobreviver tanto às injunções, às imposições, tanto, diria, conjunturais. E é isso que acontece em Cabo Verde. Foi isso que aconteceu em Cabo Verde. Bom, como a língua, temos outras dimensões culturais. Eu posso vos falar aqui, já vos falei do batuque, posso vos falar, por exemplo, do funaná, que é um gênero musical cabo-verdiano, mas particular, com forte incidência na Ilha de Santiago. A Ilha de Santiago, que é uma das ilhas mais africanas do arquipélago de Cabo Verde. Essa manifestação, esse gênero musical, ao longo de mais de 500 anos, ela foi reprimida, né, pela ordem colonial. Era proibida, tanto essa manifestação, assim como o batuque, que só se tocava, né, ou só se dançava, só se brincava o batuque em momentos festivos, quando a ordem, a administração colonial permitia. Por que ela permitia em determinados momentos? Porque os africanos perceberam que era necessário dar continuidade, digamos, a essas práticas, mas as circunstâncias eram adversas. Então, fingiam que estariam, por exemplo, a celebrar os santos católicos, as festividades portuguesas, europeias, e subrepticiamente davam vazão às suas práticas culturais, às suas manifestações culturais. Não sei se tem mais uns 5 minutinhos, se podemos avançar para a troca de ideias, como que é? Não? Tá bom, eu vou fazer isso e fecho. Fecho mesmo. Se eu não fechar, me fecho. Portanto, para além do batuque e do funaná, que eu já fiz referência, há uma outra vertente cultural, né, uma outra manifestação da nossa cultura, né, que é a tabanca, que é uma outra prática eminentemente africana, que foi altamente proibida durante o período colonial. Mas se ela foi proibida durante esse tempo todo, como é que ela sobreviveu? Como é que ela perpassou no tempo, atravessando mais de 500 anos da nossa história? Justamente por essa nossa capacidade de driblar as circunstâncias, o contexto, de enganar. No caso, foi essa a forma, não vou dizer enganar, de sobreviver, portanto, às injunções, tanto de uma ordem
ordem colonizante. E o que é a tabanca? A tabanca é uma prática cultural que se assemelha muito a um conjunto de práticas aqui na América. Vejam, essas manifestações reprimidas no arquipélago de Cabo Verde, muitas delas atravessaram, mesmo com essas proibições, atravessaram o Atlântico e chegaram às várias partes da América, onde foram se reconfigurando, foram se redefinindo, por vezes trocando de nome, mas a essência está lá. Por exemplo, quando eu analiso a tabanca, eu vejo a tabanca transmutada, por exemplo, no Jonconu. Jonconu é uma prática, é uma manifestação cultural muito presente na região das Antilhas, particularmente na Jamaica. E como é que se dá? Em termos de conteúdo, de essência, ele tem mais ou menos os mesmos valores. Fundamentalmente, tem um caráter mutualista, ou seja, os escravizados, pelo menos no arquipélago na fase inicial, eles se juntavam e se apoiavam. Por exemplo, na construção de espaços, na saúde, no apoio a alguém que se encontra, por exemplo, em dificuldades, em apuros, alguém que perdeu um ente familiar, tudo isso. E na Jamaica, o Jonconu, ele tem mais ou menos, em termos de significado, em termos de sentido, tem mais ou menos esses valores. Não é? Portanto, os africanos escravizados se juntavam, se apoiavam, mas tem uma dimensão lúdica também, assim como a tabanca de Cabo Verde. Por exemplo, como a tabanca era proibida lá e cá, e o que esses africanos fizeram? Associaram, portanto, a prática da tabanca, particularmente a sua dimensão lúdica, às festividades religiosas dos senhores brancos. Portanto, se, no caso de Cabo Verde, por exemplo, na altura das festas da Romaria, a ordem colonial liberava para as grandes festas, então, o que os escravizados faziam? Fingiam estar a celebrar, a comemorar os santos católicos, as festas de Romaria portuguesa, e celebrar nessas datas, aproveitavam para uma espécie de inversão da ordem, né? Porque nesse momento tudo é permitido. O carnaval tem muito disso. A tabanca também tem essa dimensão, tem esse aspecto de aproveitar esse período de tréguas, não é? para desferir críticas veladas à ordem, aquela ordem vigente. Então, queria, portanto, com esses pequenos exemplos, trazer algumas ideias de como foi se forjando, digamos, a sociedade cabo-verdiana, de como africanizados, levados para o arquipélago de Cabo Verde, foram, portanto, costurando suas resistências, e como uma parte significativa desses africanos que transitaram pelo arquipélago de Cabo Verde, perenizaram suas culturas em outras margens, em outras partes do mundo, particularmente aqui na América. Portanto, na América de ponta a ponta, não é? É verdade que na América do Sul há uma presença, se calhar, mais consistente, mais forte, de africanos que transitaram por Cabo Verde, mas não deixa de ser verdade também que do Cabo Verde, por um período de pelo menos 60 a 70 anos, muitos africanos
passaram e foram distribuídos para várias partes do mundo, da Península Ibérica, a América Central, América do Sul e parte da América do Norte. Bom, gente, então, em linhas gerais, eu queria, enfim, lançar essas questões, havendo alguma interpelação vossa, eu comentaria, se souber, né? Ou então adiançaria um pouquinho mais e uma eventual dúvida, tá bom? Obrigado pela vossa paciência. Obrigado, Elias. Ele me pediu para contar o tempo. Você viu que eu tenho uma dificuldade, eu olhava o relógio, voltava, porque eu tenho um problema com o tempo. Eu acho que quando a gente tem uma oportunidade de ouvir um colega fazendo uma exposição dessa, eu vou ouvindo. Assim, peço desculpa a vocês, mas eu ficaria aqui a tarde toda ouvindo. Agradeço muito a exposição de Elias. Ele vai disponibilizar, na verdade ele já disponibilizou o texto base desta conversa, mas agora ele vai botar a referência, a identificação de que o texto é uma parte do trabalho dele já publicado, e isso será passado para todos vocês que tiverem interesse, é só falar com a gente depois, tá? Vamos abrir, a gente ainda tem então um tempo, abrir para que vocês façam questões, dúvidas, enfim. Diga você seu nome